sexta-feira muito importante, em uma sexta-feira diferente, o nosso Mestre, o nosso Salvador, o Filho de Deus, foi crucificado. Aleluia! A morte de Jesus, meus irmãos, ela foi de crucificação e ela foi cruel. Aleluia! A Bíblia fala da morte de Jesus Cristo, que envolveu muito mais do que eu e você podemos imaginar. As dores de Jesus, o sofrimento dele não foi somente o físico, mas foi abalado de todas as formas, o seu emocional, o seu psicológico. A morte de Jesus aconteceu após 3 anos do início do seu ministério, onde ele estava pregando o reino de Deus, sobre o arrependimento, sobre o inferno. Aleluia! E a mensagem de Jesus, ela sempre estava acompanhada, aleluia, recheada de poder, de glória, de unção, aleluia, de cura. Sempre estava ali acompanhada, aleluia, de libertação, porque Jesus, onde ele estava, havia libertação, havia milagre, havia ressurreição, havia conversão. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus morreu com 33 anos antes de ir para a cruz. Jesus, ele foi atormentado de todas as formas. Ele foi preso quando foi traído por um dos seus discípulos. Se alguém já te traiu, seja um amigo, seja um companheiro ou uma companheira, e você se sente com um sentimento de ódio, de vingança, aleluia, eu quero dizer para você que Jesus foi traído por um dos seus discípulos, por aquele que ele tinha como filho. E mesmo assim não houve sentimento de vingança de Jesus, aleluia, e nem de rejeição para com ele. Nós sabemos a história de Judas. Judas se perdeu, não foi porque Jesus não perdoou, mas foi porque ele mesmo não se perdoou. Ele mesmo se condenou. Ele mesmo, pelo ato que ele fez, ter traído o Filho de Deus com beijo, aleluia, ele se viu no lugar de quem não merecia perdão e tirou a sua própria vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi traído por Judas, enquanto Jesus estava orando no Getsemane. Às vezes você está em oração, está em comunhão com o Senhor, mas alguém está te traindo, te apunhalando pelas costas. Mas o mais importante não é o que alguém está fazendo por você, contra você. O importante é a intimidade que você está buscando com o Pai. E Jesus, aleluia, enquanto Judas estava ali preparando toda a traição contra Jesus, ele estava no Getsemane orando e falando com o Pai. Depois Jesus foi conduzido ao Sinédrio. E lá Jesus foi acusado por blasfêmia, porque Jesus dizia que era o Messias, a qual o povo há tantos anos esperava. Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, e para eles isso era uma blasfêmia. Como o Filho de Deus, aleluia, seria o simples filho de carpinteiro. Louvado seja Deus. Condenado Jesus foi através de falsos testemunhos. Se alguém está te caluniando, te levantando falsos testemunhos, não se desespere. Lembre-se que Jesus foi preso, foi condenado à morte por causa de falsos testemunhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus morreu por esses também, para dar perdão a eles também. Aleluia! Mas o Sinédrio não pode
podia condená-lo à morte. Então Jesus foi entregue ao governador romano, que tem por nome Pôncio Pilatos. Esse sim poderia condenar Jesus. Assim o povo queria. E Pilatos não viu nenhum motivo para condenar Jesus à morte. Nem sequer a um momento de tortura, de açoite ou de uma prisão normal. Como qualquer outro marginal, vamos dizer assim, tivesse o direito de ter alistador. Nem isso Pilatos viu que Jesus merecia. Quem condenou o povo não foi o Pilatos. Jesus não foi Pilatos, foi o povo. Foi o povo judeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele não viu nenhum motivo para condená-lo à morte. E Jesus foi cruelmente açoitado, chicoteado. E a Bíblia, ela relata muitas coisas, muitas dores que Jesus enfrentou ali na cruz do Calvário. E os historiadores vão mais profundo, vão mais além. Aleluia! E eles começam a dizer que naquela época os chicotes eram feitos de madeira, de couro, com pontas afiadas, de ganchos, de peças, de metal, de ossos de animais, de presa de animais. Imagina, meus irmãos, vários chicotes ali no nosso rei, vários chicotes ali sendo lançados sobre o inocente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles fizeram tudo isso antes de Jesus carregar a cruz. Eles buscaram de todas as formas fazer com que Jesus sofresse a maior dor, o maior tormento que um homem, ser humano, poderia viver, passar. Porém Jesus, ele não estava só na carne humana, ele também era 100% Deus, mas ele, como também 100% homem, ser humano, ele sentiu as dores. Aleluia! As pontas desse tipo de chicote gravavam no corpo do nosso mestre, arrancando os pedaços, aleluia, de sua pele, arrancando um pedaço do seu couro, aleluia, porque quando eles chicoteavam aquelas peças de metais, aqueles ossos de animais, aquela dentadura de animal que tinha no chicote, grudava na carne de Jesus e arrancava e vinha com couro e tudo mais. Aleluia! Aleluia! Um homem que ele não suportaria. Aleluia! O castigo para um homem comum seria, no mínimo, 30 chicotadas. E Jesus foi muito mais do que isso. E com menos de 30 chicotadas, o homem comum, ele não suportava. Ele morria. Mas Jesus suportou muito mais por mim e por você. Jesus foi crucificado. E isso, essas dores, esses chicotes, foi causando muitas dores profundas em Jesus, que comprometeram os seus órgãos internos. Meus irmãos, a dor foi imensa. A dor não foi só nas costas, doeu tudo por dentro. E além de tantas torturas físicas, o nosso Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente afrontado, desrespeitado, rejeitado, humilhado por aqueles que ele tanto amou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós não queremos ser humilhados por ninguém. Nós não queremos se humilhar a ninguém. Às vezes nós não queremos, aleluia, não aceitamos, aleluia,
por alguém, não aceitamos, aleluia, alguém encontra aquilo que queremos. Precisamos aprender mais com Jesus. Precisamos aprender mais com Jesus. A Bíblia diz que os soldados não perderam a oportunidade de zombar dele. Imagina você estar sendo zombado o tempo todo, porque você prega a verdade, porque você vive a verdade. Aleluia! Porque você ama, porque você ajuda. Porque a única coisa que Jesus fazia era o bem, meus irmãos. Era o bem. Mas eles não suportavam. Aleluia! E eles zombaram de Jesus. E identificou, como a Bíblia diz, rei dos judeus. Jesus, tu não disse que tu é rei? Agora vamos te vestir como rei. Eles começam a zombar do nosso mestre. Os soldados vestiram Jesus com veste de reis. Naquela época os reis usavam roupas, mantos vermelhos. E foi isso que eles fizeram com Jesus, para zombar de Jesus, porque Jesus dizia que ele era rei, que o reino dele, aleluia, não pertencia a esse mundo, mas o de cima. Aleluia. E eles começaram a zombar, a escarnecer, e colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Tu não é rei? Tu não disse que tu é rei? Nós vamos preparar uma coroa para você. Só que essa coroa é uma coroa diferente. Aleluia. Essa coroa, ela foi preparada com tanta crueldade. Essa coroa, ela foi de espinhos, e espinhos grandes, espinhos duros, que cravavam a cabeça de Jesus. Aleluia. E certamente causou, aleluia, um intenso sangramento em suas veias, em suas frontes. Aleluia. Aleluia. Não foi espinhozinho pequenininho não, meus irmãos, desse tamanho não. Diz historiadores que os espinhos eram tamanho. E para verificar a morte de Jesus, um dos soldados cravou uma lança em um lado do seu corpo, fazendo sair sangue e água do corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi tirado dali na mesma sexta-feira para ser sepultado. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! Eu e você estamos aqui, não é somente por causa da cruz que ele levou à morte, mas é também porque ele ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E qual foi, meu irmão, o significado da morte de Jesus, para ele ter sofrido tanto isso? É porque, meus irmãos, ninguém podia enfrentar o que ele enfrentou. Ninguém suportaria. Aleluia. E só alguém com muito amor para carregar a cruz, suportar os açoites, as humilhações e a rejeição por causa de uma pecadora, por causa de um pecador, por causa de um ladrão, por causa de um assassino, por causa de um pedófilo, por causa do mentiroso, por causa, aleluia, daqueles falsos testemunhos. Jesus enfrentou tudo isso por causa desse tipo de gente. Eita Deus! Ah, mas eu nunca menti, eu nunca roubei, eu nunca matei. Então não foi por causa de mim. Se ele não tivesse enfrentado a cruz e não tivesse ressuscitado, não havia salvação para ninguém, porque todos nós pecamos diante de Deus que é santo. Aleluia! A morte de Jesus foi terrível. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar e de falar e de qualquer pessoa pregar. As poucas palavras a qual eu estou falando agora, através da palavra de Deus, e que muitos outros também já falaram e muitos outros irão falar, não chega perto do que Jesus sofreu. Não há como imaginar, não há como
a indagar essas palavras. Mas antes dele e depois de Jesus, outras pessoas também enfrentaram a cruz. Antes de Jesus, um monte de pessoas já morriam na cruz. Depois dele também, outras pessoas morreram na cruz. Mas qual foi a diferença entre a morte de Jesus para a morte de outras pessoas que também enfrentaram a cruz? A diferença, meus irmãos, foi o sofrimento. A diferença foi o sofrimento. Os outros não sofreram nada do que Jesus sofreu. Simplesmente foram pregados e morreu ali, sem suportar o que Jesus suportou. Essa foi a diferença. Jesus suportou o que ninguém podia jamais suportar. Eu e você jamais suportaria o que ele suportou. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus. A dor mais forte que Jesus sentiu, meus irmãos, foi a de ter que suportar a separação do Pai. Quando Jesus disse que foi abandonado pelo Pai, fazendo-se maldito por causa de mim e de você. Aleluia. Jesus traçou essa trajetória por mim e por ti. Já estou terminando, irmãos. O tempo passa rápido. Por mim e por você. Aleluia. Ele trocou seu trono de glória por uma cruz de madeira. E ao receber sobre si o nosso pecado ali na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno. Jesus, após a sua morte, ele desceu ao inferno por causa dos nossos pecados. Ele nunca pecou. Ele não merecia isso. A pior dor que o ser humano, que eu e você podemos passar, é pelo abandono de Deus. Você já viu alguém ser rejeitado por Deus? Ah não, Deus amou, Deus não vai fazer isso não. Deus faz. Quando Deus fala e a pessoa endurece o coração, não atende o chamado de Jesus, e Jesus está falando e não está dando atenção, está rejeitando. Chega um momento que o próprio Pai diz: chega, já rejeitei esse. Ele rejeitou Saul. E mesmo depois, Saul, com muitas lágrimas, com muita oração pedindo uma nova oportunidade, não houve outra oportunidade, porque todas as oportunidades que Deus tinha dado, ele tinha rejeitado o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Eita glória! Através da morte de Jesus, revelou o juízo de Deus contra o pecado. Glória a Deus! Através da morte de Jesus, revelou a extraordinária graça de Deus e a profundidade do amor divino de Deus por mim e por você. Aleluia, Jesus! Tudo isso foi através da crucificação de Jesus. A morte de Jesus